Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Peço licença para entrar na casa de vocês para mais um dia de aula. Hoje, com aula de História. Quais as páginas? 38 a 40. Vejam só, o que vamos estudar hoje em História é o ser humano versus a natureza, certo? Estudamos na aula passada, quem lembra o que estudamos? A transformação, ocorrida nas cidades, não é isso? Que também falando sobre os avanços tecnológicos e assim por diante. Então, o que vamos estudar hoje na aula de História é um pouco semelhante, porém, falando sobre as modificações, que ocorrem na nossa natureza com influência de quem? Do homem. Como eu falei também para vocês, estou lembrando direito, foi na aula de Geografia ou de História, sobre a questão, que o homem muitas vezes destrói a natureza, lembrei, foi na aula de Ciências, falando sobre a questão de água poluída, onde tia falou quem é que polui? O ser humano, jogando lixo e assim por diante. Então, o ser humano, ele é de extrema importância na natureza, Lembrando que ele é o único animal racional, Deus nos deu o quê? Inteligência, isso mesmo. Então, o ser humano modificou a natureza. Como assim modificou? Se você for pesquisar imagens bem antigas, vai observar que antigamente não tinha tanta construção civil, não é isso? Ou teve uma época que não tinha de jeito nenhum. Era apenas o quê? Árvores, rios, animais, Um ambiente bem natural, bem saudável. Então, com o passar do tempo, o ser humano começou a modificar a natureza, tanto para satisfazer suas necessidades, como também para fazer suas construções, que é a mesma coisa, Então, veja só, a gente pode classificar essas mudanças, na natureza como elementos naturais, ou físicos, e também elementos humanos ou culturais. Então, o que são elementos naturais ou físicos? Os elementos naturais é o que é diretamente da natureza, como por exemplo, montanhas, árvores, rios, isso? As chapadas e assim por diante. Isso aí é o que? É uma paisagem natural, são elementos naturais, certo? Já elementos humanos ou culturais é o que? O que o homem modificou, como por exemplo, as estradas, Tanto a de terra como o asfalto, certo? Os prédios, as fazendas, isso? As casas e assim por diante. Então, elemento cultural ou humano, que foi o que? O homem que construiu, certo? E o natural é qual que tia falou nesse instante? Árvores, Rios, chapadas, montanhas e assim por diante. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Vou colocar fotos também no final do vídeo. Então, veja só. Para satisfazer seus desejos e suas necessidades, o homem construiu o quê? As estradas, E depois foi construindo o quê? As casas, isso? Lembrando, quem é que lembra como eram as casas de antigamente? Já eram essas casas que a gente mora hoje, de alvenaria? Não, de jeito nenhum. Primeiramente tinha o quê? Quem lembra aí? Tinha o quê? As ocas, dos indígenas. Tinha também as cavernas, Que era primeiro que as ocas dos indígenas, tinha as cavernas, não é isso? Então, as ocas, pra gente, vamos dizer assim, homem branco, vamos dizer, Tinha o quê? As casas de taipa, não é isso? Que foi o quê? Tudo isso foi a evolução, da nossa vivência na natureza. Hoje em dia, dificilmente a gente vê uma casa de taipa. Apenas as que aquelas pessoas guardam para fazer parte o quê? Da história, não é isso? Elementos culturais. Mas hoje em dia as pessoas moram o quê? Em casa de alvenaria, que é o quê? A casa de tijolo, não é isso? E os prédios. Na nossa cidade, por exemplo, não tem tantos prédios, mas se você for para a região metropolitana ou para a capital, você vai ver que a maioria das casas são o quê? Em prédios, não é isso? Então, veja só. Tia vai colocar umas fotos para vocês após o vídeo, mostrando, as experiências humanas,
ou seja, o que eles extraíram da natureza e tornaram o que era elemento natural, passou a elemento cultural, ou seja, humano, e assim por diante. Falando também sobre as mudanças que o homem promoveu, no caso, por exemplo, antigamente já existia energia? Não existia energia elétrica, muito menos a solar, assim, né? Existiam os eletrodomésticos? Não. Tudo isso aí foi evoluindo ao longo do tempo, né? Como vocês sabem, a energia elétrica vem de onde? Da água, não é isso? E será que há muitos anos atrás ele já utilizava energia elétrica? Não. Por exemplo, nos sítios aqui de Sertânia, já veio ter energia elétrica lá mais ou menos há uns 20 anos atrás, que não eram todos os sítios que tinham energia elétrica. Tia lembra perfeitamente, porque tia morou no sítio durante um tempo, né? Então, isso aí foi o quê? Evolução do ser humano, né? Será que a TV já era essa TV de hoje? Não, né? A TV de antigamente era o quê? Aquela em preto e branco, né? As TVs de tubo e assim por diante. Hoje não, né? Hoje é o que? As TVs de LED e assim por diante. Mas, antigamente também, quando as pessoas iam fazer um suco, será que eles já usavam um liquidificador? Não, né? Eles faziam muitas vezes o de laranja, por exemplo, apenas tirando aquele líquido, né, da laranja, e não dava uma porção tão grande como a gente vê hoje no liquidificador, e a praticidade, não é isso? Então, tudo isso aí é evolução, certo? É a evolução. Também, né, o homem, ele extraiu tantos produtos da natureza, tantas coisas, que o nosso planeta tá o quê? Um pouquinho debilitado, vamos dizer, né? Por exemplo, na derrubada de árvores. Para que é que eles derrubam as árvores, né? Para o consumo, no caso da madeira, muitas vezes nas padarias, como também aquelas que servem para fazer o papel, por exemplo, o eucalipto, né? Isso, entre outros. Também a questão da água, por exemplo, né? O consumo que estão fazendo, porque se você gasta muita energia elétrica, você está gastando água, né? Porque ela não vem dela, não é isso? Se você também passa muitas horas no banheiro, até minutos mesmo, por exemplo, um banho você pode durar de 5 a 10 minutos, né? Isso já tem pessoas que passam o quê? 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, só lá com o chuveiro ligado e gastando. Então, isso aí você está gastando os recursos da nossa natureza, ou seja, a água. Não é isso? Então, veja só. O que a gente puder reciclar, reutilizar, a gente tanto vai diminuir os gastos no nosso bolso, como também não vai prejudicar a nossa natureza. Porque vocês imaginam, se todo mundo ficar derrubando árvores e não plantando árvores, o nosso planeta vai ter árvore por algum tempo? Vai faltar, né? Isso. E onde não tem plantas, ou seja, vegetais, árvores, aquele lugar se torna o quê? Muito quente, né? Isso, difícil de se viver. E sem falar que nossa região já é o quê? Muito quente, né? Isso. Então, vejam só, vocês vão dar uma olhadinha, né, nas páginas, como eu falei pra vocês, da 38 a 41, que eu disse 40, mas tem um assunto muito importante na 41 também. Então, vocês vão dar uma olhada, vão assistir o vídeo, né, primeiramente, depois vão dar uma olhada no assunto, certo? E resolver o assunto da página 42. Certo? Fiquem de olho também nas imagens que a tia vai colocar no final do vídeo, tá certo? É de extrema importância, tá? Sabemos que não tá sendo aquela aula bem divertida, bem produtiva, onde vocês estão podendo debater, né? Isso, expor suas opiniões, mas é o que a gente tem no momento. Então, vamos aproveitar e pedir que logo tudo isso passe e a gente possa voltar para nossa sala de aula, né? Então, veja só. Finalizando o assunto de história, vamos para o nosso assunto de... Quem lembra o que é que a gente está trabalhando essa semana? A emancipação política da nossa cidade. Pedi anteriormente para pesquisar sobre os prefeitos, né? Porque fazia parte do assunto de geografia. Agora, o de hoje, né? Que eu pedi semana passada, as imagens
para vocês fazerem a comparação da nossa cidade antes e depois, ou seja, nos dias atuais, né? Isso. Então, eu vou especificar isso aí. Eu quero que vocês, por exemplo, pesquisem a imagem de uma praça. Vamos dizer assim, a praça João Pereira Vale, certo? Há 50 anos atrás. E comparem com a praça João Pereira Vale hoje, 2020 ou 2019, né? No caso, ano passado. Vejam qual é a foto que vocês podem conseguir, certo? Aí vocês colocam, por exemplo, Praça João Pereira Vale no ano de 1960. Aí Praça João Pereira Vale no ano 2020, entendeu? A modificação para a gente observar. Além disso também, vocês podem pegar a imagem da igreja, né, Imaculada Conceição também, há muitos anos atrás, por exemplo, 1950, 1965, por aí assim, e mostrar a atual, certo? Pode também mostrar da prefeitura, né, antigamente e como está hoje, certo? Por quê? Para vocês observarem as mudanças. Vocês já vão observar logo em quê? Na tonalidade da foto, que não vai ser colorida, não é tão bonita como a gente vê hoje, vai ser o quê? Em preto e branco, não é isso? Então, pesquisem, mandem fotos e vamos aguardar o trabalho final, né? Que tia vai montar com a pesquisa de todo mundo. Não esqueçam também de se inscrever no canal da escola e deixar lá o seu curtir, certo? Ou se não curtiu também, né? Então, deixem lá a observação de vocês, certo? E lembrando, tirem fotos vocês fazendo a atividade, tá certo? Para comprovar que vocês estão fazendo e mostrar esse rostinho lindo de cada um de vocês, certo? Beijo, tenham uma boa aula.